Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo eu vou tratar sobre a liquidação do dano. Nome bonito do direito para qual o tamanho do prejuízo. No nosso caso, do médico condenado a pagar indenização ao paciente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha um pouco mais de segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Reconhecida judicialmente a responsabilidade médica e obrigado a indenizar, está na hora de determinar a dimensão do prejuízo sofrido pelo paciente e que será ressarcido pelo médico. É o momento de liquidar o dano, que é a determinação do montante em dinheiro que o ofensor, o médico, deverá pagar ao lesado, paciente, em razão do evento danoso que causou. É o termo técnico do direito trocando em miúdos, qual o tamanho da fatura do prejuízo. Como adiantei no vídeo sobre o dano da responsabilidade médica, há uma escalada crescente na dificuldade na determinação do valor, partindo do dano emergente, passando pelo lucro cessante, até chegar ao dano moral e estético. O dano emergente, que é a diminuição do patrimônio do paciente em razão do erro médico, é o de mais fácil comprovação. É dever do paciente ou dos herdeiros demonstrar as perdas e gastos com o evento danoso por meio de documentos relacionados com a violação sofrida, como recibos e faturas pagas. Já o lucro cessante é tudo aquilo que o paciente deixou de lucrar em virtude do erro médico. É o contrato de trabalho cancelado, são os dias não trabalhados dos profissionais liberados, as comissões não recebidas pelos vendedores. Também compete ao paciente comprovar essa expectativa de ganho frustrada pelo erro médico. Nesse caso, para se concluir pela existência ou não do direito de ser ressarcido, o juiz realiza uma análise hipotética. O juiz mentalmente elimina o ato ilícito e se indaga se aquilo que está sendo pleiteado a título de lucro cessante seria consequência do normal desenrolar dos fatos, se aquele lucro poderia ser razoavelmente esperado caso não tivesse ocorrido o ato ilícito. A dificuldade está justamente por se tratar de um juízo de possibilidade. Já o dano moral, como vamos constatar mais à frente, a problemática não está em identificar a violação de um direito não patrimonial, mas sim em estabelecer o próprio montante da indenização, por algo que, pela sua própria natureza, é algo fora do comércio. Quanto vale a vida de alguém? E a integridade física, a honra? Para facilitar a compreensão, vou abordar inicialmente os mais comuns danos patrimoniais nas duas situações mais recorrentes no erro médico. Nada impede que, sendo demonstrados outros prejuízos ao paciente, sejam incluídos no valor da indenização. O principal objetivo aqui é que o profissional identifique a quais riscos mais comuns está exposto na sua atividade e possa dimensionar adequadamente o volume da sua reserva ou o valor do seguro contratado. Em caso de falecimento do paciente, o artigo 948 do Código Civil estabelece que, além de outras provadas, a indenização deve incluir os seguintes gastos: todas as despesas com o tratamento do falecido, inclusive transportes, consultas com especialistas, eventuais cirurgias, medicamentos. Há também as despesas com o funeral, as quais devem ser dimensionadas de acordo com o padrão econômico da vítima. Enfim, é aquilo que seria hipoteticamente gasto pelos familiares caso o falecimento tivesse ocorrido por causas naturais. Incluem as despesas com o velório, o caixão,
o transporte dos restos mortais, a aquisição de terreno no cemitério e lápide, ou ainda a cremação se fosse a vontade do paciente. Inclui ainda o luto da família, que é o gasto com as vestimentas e os lucros cessantes do núcleo familiar durante o período de nojo, que é o período que o trabalhador fica afastado das suas atividades em razão da morte do familiar. O núcleo familiar são os parentes mais próximos, avós, pais, cônjuges e filhos. De acordo com o artigo 473 da CLT, é o período de 2 dias. Por exemplo, um médico que deixe de realizar cirurgias nesse período e em virtude do falecimento do filho. Por fim, há o pensionamento, que eu vou abordar em um tópico separado aqui em seguida. Já a situação de lesão ou ofensa à saúde, o artigo 949 do Código Civil determina que o médico indenizará o paciente pelas despesas do tratamento e por tudo aquilo que deixou de lucrar até o fim da convalescência. Nas despesas com o tratamento do lesado inclui compra de aparelhos ortopédicos com as respectivas manutenções e reposições periódicas. Nos lucros cessantes, o que deixou de ganhar, o ofendido há de comprovar os seus rendimentos para que se possa apurar a soma devida. Se nada for comprovado, seja por documentos contábeis, extratos bancários, a base será um salário mínimo. Novamente, quero ressaltar e chamar a atenção para o fato de somente deve ser indenizado o tempo de afastamento dos ganhos habituais, além daquele que seria esperado e necessário a recuperação caso tudo tivesse ocorrido como se imaginava. Não deve integrar a indenização aquele tempo que o paciente já tinha concordado em se afastar das suas atividades profissionais normais para se submeter ao tratamento. Somente esse tempo a mais de afastamento foi resultado direto do dano sofrido pelo paciente. Isso pode significar sensível redução na indenização. Basta imaginar a situação em que o paciente fica 3 meses afastado do trabalho, mas se tudo tivesse ocorrido como planejado, teria ficado em recuperação apenas 1 mês. A indenização se limitará a apenas 2 meses. A mesma lógica vale para a alegação de cancelamento de contrato de trabalho que seria realizado dentro do período de recuperação normal esperado, caso não houvesse qualquer problema. Entenderam agora que esse é um dos motivos pelos quais uma das informações relevantes que eu apontei no vídeo sobre o dever de informar aqui em cima era justamente o tempo de recuperação esperado que deve ser comunicado pelo profissional? Quem assistiu também ao vídeo sobre a elaboração do termo de consentimento, também aqui em cima, deve lembrar que eu ressaltei a importância de registrar essa informação como forma de documentar a ciência pelo paciente. Se do erro médico resultar a lesão ou deformidade permanente, em razão do qual o ofendido não puder exercer o seu ofício ou profissão, ou ainda lhe diminua a capacidade de trabalho, o artigo 950 do Código Civil determina que a indenização incluirá também correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou a depreciação que a pessoa sofreu, a perda da produtividade. Agora vamos tratar sobre o pensionamento, tópico comum tanto em caso de morte ou de lesão permanente com um prejuízo à capacidade laboral. Ocorrendo o falecimento, o pensionamento será equivalente à prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. O valor da pensão aos herdeiros é de 2/3 da renda comprovada da vítima na data do evento. É devida desde o evento danoso até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, que é a expectativa média de vida do brasileiro, mas já existem decisões aumentando para 70 anos. Aos filhos menores deve ser paga até completarem 25 anos de idade. Se os filhos do falecido já são maiores e não morarem com o falecido, devem provar a dependência econômica, sob pena de nada ser devido como pensão.
o que não exclui a indenização por danos morais pela morte. Na hipótese de morte de filho menor, a pensão é no valor de 2/3 dos salários mínimos devidos aos pais até a data em que o filho completaria 65 anos de idade. Mas, a partir de 25 anos de idade, quando supostamente a vítima constituiria nova família, reduz para 1/3. Importante ressaltar, como ainda não era economicamente ativo, utiliza o salário mínimo. Na hipótese de paciente ser maior de 65 anos, estipula-se uma sobrevida de 5 anos para o cálculo do pensionamento. Por outro lado, a pensão por invalidez parcial ou permanente devida ao paciente é vitalícia, pois beneficia a própria vítima, que terá que conviver com a limitação sofrida até o fim dos seus dias. Só a título de referência, esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, no RESP 1.278.627. O valor para o cálculo é o antigo rendimento comprovado da vítima ou o salário mínimo se a renda não for comprovada. Além disso, é importante destacar que não há qualquer relevância o fato da vítima poder exercer outro ofício diverso. É o que o STJ decidiu no RESP 233.610 do Rio de Janeiro. Calculado o valor da indenização, com o somatório de todas essas parcelas, a forma de pagamento está prevista no artigo 533 do Código de Processo Civil. De acordo com a norma, havendo requerimento do paciente, o médico deverá constituir capital cuja renda assegure o pagamento mensal da pensão. Essa constituição de capital será representada por imóveis, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras que assegure o cabal cumprimento das prestações futuras. Alternativamente, à constituição de capital, o médico pode solicitar ao juiz a prestação de caução. Deverá então ofertar uma garantia do pagamento por meio de fiança bancária ou garantia real, como meio de assegurar o pagamento mensal que está obrigado. Na hipótese de pensionamento devido por instituição de saúde de notória capacidade econômica, a vítima pode ser incluída na respectiva folha de pagamento. Então, chegou a hora de enfrentarmos o dano moral, que é a violação de um direito extrapatrimonial, por exemplo, a vida, a integridade física, a integridade moral, a honra, como já foi tratado em vídeo específico. Aqui somente vou abordar sobre a quantificação da indenização. Como eu disse no começo, a dificuldade está em exprimir em termos monetários para fins de indenização aquilo que não é essencialmente de natureza patrimonial. Todo tipo de ideia já foi tentada pelo direito. Alguns sugeriram a tarifação de valores, ou seja, a previsão das hipóteses possíveis e a indicação dos valores tidos por razoáveis. Na prática, seria um tabelamento dos direitos de personalidade. Vida vale tanto, um braço, outro valor, e assim por diante. É claro que não ia dar certo, como não deu. Outra tentativa foi a vinculação do dano moral ao dano patrimonial. Por exemplo, o múltiplo, o que não se justifica de forma alguma. Por quê? São direitos diferentes com valores jurídicos diferentes. O dano moral da lesão numa mão de um pianista famoso que acaba com sua carreira é infinitamente maior que as despesas com tratamento ou a repercussão financeira dos ganhos que deixará de oferir. Essa última hipótese é um erro, pois, como eu disse, se confunde com os próprios lucros cessantes. Não restou solução melhor do que atribuir ao próprio juiz definir caso a caso, segundo critérios razoáveis estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência, devendo indicar preferencialmente em salários mínimos. Na fixação do valor, o juiz deverá levar em consideração as seguintes funções da indenização do dano moral. A compensatória. A indenização deve propiciar ao ofendido ou aos herdeiros uma situação de bem-estar que amenize o sofrimento experimentado. Punitiva. É uma sanção civil para reprimir o comportamento do ofensor, de modo a sentir que ele sinta a reprovabilidade da conduta que praticou. Terceiro, preventiva.
desestimular a nova prática de atos lesivos do ofensor. No dano estético, espécie de dano moral, como vimos, os critérios comumente aceitos são: 1. Profissão de maior ou menor contato com o público. 2. Intensidade da lesão. 3. Localização visível ou não ao primeiro olhar. 4. Estática ou dinâmica. Possibilidade de agravamento. 5. Possibilidade de se amenizar. Alguma espécie de correção ainda artificial, por exemplo, maquiagem. 6. A idade. Já nas demais hipóteses de dano moral, o juiz deve observar os seguintes critérios ao fixar a indenização: acarretar satisfação no ofendido, de modo a compensar, ao menos em parte, a lesão sofrida. 2. Capacidade econômica do ofensor, de forma que a indenização não se revele irrisória para o ofensor. 3. O valor não pode acarretar enriquecimento sem causa, ou seja, ser de tal monta que configure meio de ascensão social. 4. Não pode ser tão elevada que provoque a ruína do ofensor. 5. Deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta do agressor. 6. Deve levar em consideração a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, o paciente. Se na quantificação do dano patrimonial, material, a culpa não tem qualquer relevância para a fixação da extensão da indenização, no dano moral, a intensidade da culpa, que varia de levíssima até o dolo, passando pela culpa grave, tem impacto direto no grau de reprovabilidade do comportamento. Tal fato influencia na intensidade da sanção civil, o aspecto punitivo, como também na função de prevenir. Uma conduta mais reprovável, o dolo, deve ser punida com mais intensidade e o desestímulo à reiteração também deve ser maior se comparado à culpa levíssima. O caráter punitivo da indenização é intensificado no dolo, na culpa grave, na prática de ilícito para obtenção de lucro, na reiteração da conduta ilícita. Como a legislação deixou a cargo do juiz a fixação da indenização do dano moral, nada melhor do que examinar as próprias decisões judiciais para se ter uma ideia do valor que normalmente é fixado. Diante da absoluta impossibilidade de trazer todas as especialidades, acabei me concentrando nas decisões envolvendo aquelas especialidades mais processadas que eu trouxe nesse vídeo. Para ficar mais dinâmico, eu fiz um resumo do resumo, que são as emendas das decisões. STJ, negligência médica em procedimento de baixo risco, choque anafilático, morte de menor, danos morais fixados à época em 20 mil. Converti em salários mínimos, que eram 57, para trazer esse valor ao presente, que deu 63 mil. Todas as decisões eu fiz isso para a gente ter ideia do valor atual da condenação. STJ, compressa deixada no abdômen de gestante em 1976, descoberta em 1995. Já conversamos sobre a prescrição, tem vários vídeos no canal sobre isso. Cirurgia em hospital público, danos estéticos, morais e materiais. Responsabilidade objetiva, danos morais, 35 mil à época, 100 salários mínimos, que hoje seria 110 mil reais. Tribunal de Justiça do Paraná, laqueadura tubária realizada sem autorização da paciente ainda jovem. Dano moral à época, 100 salários mínimos, que hoje é 110 mil. Tribunal de Justiça de São Paulo, danos irreversíveis decorrentes de parto. Negligência do médico ao delegar o procedimento à enfermeira. Já tratamos disso também em outro vídeo do canal. Sequelas permanentes, capacidade laborativa comprometida. Danos morais em embargos infringentes elevados de 30 mil para 40 mil à época, sendo 110 salários mínimos, que o valor atual é 183 mil. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Médico escolhe local impróprio para a realização do parto. Ausência de UTI neonatal. Cordão umbilical envolto no pescoço. Morte de recém-nascendo. Danos morais, 42 salários mínimos. Valor atual, 47 mil. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hipóxia neonatal. Sequelas para recém-nascido e posterior falecimento
responsabilidade objetiva da instituição. Dano moral, 250 salários mínimos, valor atual, 275 mil. STJ, erro médico, lesão cerebral, quadriplegia em menor, estado vegetativo, dano moral, à época, 142 salários mínimos, valor atual, 157 mil. Tribunal de Alçada do Paraná, morte de paciente, mulher casada, mãe de um filho, em cirurgia plástica, lipoaspiração, perfuração da parede abdominal, intensa hemorragia não percebida pelo cirurgião, óbito. À época, 100 mil, só que na época era 416 salários mínimos. Valor atual, 458 mil reais. TJ, São Paulo, lipoaspiração, morte, paciente, responsabilidade do cirurgião, do anestesista e do hospital. Danos morais, à época, 250 salários mínimos. Valor atual, 275 mil. Pensionamento no percentual de 2/3 do ganho da vítima até a data em que a falecida completaria 65 anos de idade. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cirurgia plástica embelezadora, mamoplastia redutora, a cicatrização não foi satisfatória, reconhecida a obrigação de resultado contraída pelo médico. Danos morais afastados, pois o médico foi diligente e a autora nada alegou em contrário. Danos materiais referentes às despesas para correção da cicatriz. Dever assumido contratualmente pelo profissional, pendente de apuração. Aqui a importância de um contrato bem feito. Risco inerente à técnica, que deve ser informado, afastando a responsabilidade do profissional. Mas, contratualmente, o médico assumiu o risco. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cirurgia de fimose, anestesia geral, ausência de exames prévios e autorização dos pais. Parada cardiorrespiratória, lesão cerebral severa, responsabilidade do anestesiologista. Danos morais fixados à época em 50 mil, que eram 142 salários mínimos e atualmente são 156 mil. STJ, erro médico, perda de um rim, sequelas estéticas irreversíveis, responsabilidade do hospital, fixados à época em 1.028 salários mínimos, valor atual R$1.131.428. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hospital demandado, menor submeteu-se à cirurgia para correção de estrabismo e, durante o procedimento, sofreu arritmia cardíaca, grave edema cerebral, evoluiu para estado vegetativo e morte 6 anos depois. Danos morais, à época, em 200 salários mínimos, valor atual 220 mil, e danos materiais em forma de pensão mensal de um salário mínimo da data do acidente até o dia em que a vítima completaria 25 anos de idade, mais despesas comprovadas. Então, o meu objetivo aqui foi ensinar o básico sobre a liquidação do dano decorrente do erro médico, de modo que o profissional possa se organizar financeiramente ou mesmo saiba contratar um seguro profissional em valor adequado ao seu risco na especialidade. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar a informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema bem sério. Inscreva-se no canal, clique no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fica à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.